Olá, pessoal! Estamos começando o podcast do Professor das Obras. Eu sou o engenheiro Hugo Cruz e hoje nós vamos fazer mais um episódio da série com os arquitetos. E tem um asterisco hoje, né? Não é só arquitetos. Temos. Vai, vocês vão entender. Bom, novamente aqui com a Júlia Cossermelli. Valeu, Júlia, por vir. Tamo junto. Vamos aí, tem mais alguns dessa série e teremos coisas novas. Eu sempre faço aquela pergunta pra você, Júlia. Qual é o episódio de hoje? Qual é o número? Eu não tenho a menor ideia. São vários. Hoje... Já foram alguns. Hoje é o número 10. 10? 10. Tava fácil. Devia ter soprado antes pra mim. Hoje é o 10 da série, tá? Hoje nós vamos falar em como fazer projetos arquitetônicos prediais. Porque também é um ramo que muitos arquitetos querem adentrar, né? Não sabem como adentrar, não sabem nem como começar. E hoje nós vamos falar disso. Eu falo que rolou um bate-papo aqui antes da gente começar, e aí eu posso dizer... Não vou falar por todos, vai? Falar por todo mundo é muita gente, né? Mas, cara, a gente não tem noção do que é esse universo de prédio, assim, a gente não viveu isso dentro da faculdade, eu acho. Se viveu, eu não lembro. O Alzheimer pegou, sei lá. Mas, assim, eu já fiquei aqui... assustada com um pouquinho que a gente conversou. Não é o meu universo, acho que eu vou aprender muito hoje e acho que é um conteúdo muito legal que vai rolar. Legal. Então hoje a gente vai conversar com pessoas que já participaram de prédios e vão nos falar tudo aquilo que a gente quer saber aqui. Mara. Bom, antes de entrar no assunto de hoje, eu queria rapidamente falar dos outros podcasts que a gente já fez dessa série. Que são ótimos, que vale a pena cair na estrada que nem eu, né? Uhum. E ouvindo. Exato. Certo? Aproveita o trânsito, a estrada, vai aprendendo, faz algo útil em vez de ouvir só uma musiquinha. Exato. E vai aprender bastante mesmo. Exato. Tá? Porque nós chamamos especialistas, profissionais graduados, pessoas que trabalham, né, no mercado aí e tem sucesso na sua carreira. O primeiro foi com a Júlia, que foi como prospectar clientes na arquitetura. Isso aí. O segundo foi como administrar obras, com a Cláudia. O terceiro, como criar um estilo único na arquitetura, com o Bruno Rossi. O quarto, como gerenciar seu escritório de arquitetura, com a Amanda Matarazzo. O quinto foi como projetar casas de veraneio, com o Chaguri. Isso aí. O sexto foi como fazer um design de interiores perfeito com a Verônica Gaburro. O sétimo, como vender projetos de arquitetura com a Renata Rorro. O oitavo, como projetar casas de alto padrão com o Fernando Polis. E o nono, como desenvolver projetos arquitetônicos inovadores e criativos com o Bruno Rubiano. Isso aí. E hoje nós vamos falar como projetar prédios. Isso tudo em oferecimento aí, gratidão aos patrocinadores Construtora Sunem para casas de alto padrão, Interpisos para pisos e revestimentos, a Imper Solutions para projetos e consultoria de impermeabilização, a Dux Piscinas para piscina praia e a Metal Flama para lareiras, churrasqueiras e coifas. Arrasou. Lucas e Larissa, obrigado por vir, gente. Obrigada. Obrigado a vocês, uma honra estar aqui podendo falar, né? Muito importante. Desse ramo aí que faz parte da nossa vida. Legal. O Lucas, que eu conheci na construtora aqui de Sorocaba, que eu trabalhei, que era uma construtora de alto padrão, que é a Planeta, muitas pessoas conhecem, né? Que ficou lá 5 anos, Lucas. 5 anos e meio, mais ou menos? 5 anos e meio. Isso. E a Larissa, quanto tempo? 6 anos. 6 anos. É uma puta escola, né? Nossa, Sim, excelente. não existe escola melhor do que o trabalho. Sem dúvida. E trabalho numa construtora bacana, renomada, né? Uma das melhores de Sorocaba. Exato. É uma construtora que ela preza pelo material humano, né, Larissa? Sim. Então a gente sempre teve muito treinamento. Legal. Então não foi só aquele dia a dia que sempre foi assim. Não, o que tem de novidade? Qual que é a nova lei? Eles davam muitos treinamentos. Eles buscam inovação também, né? Acho que habilidade, né? O prédio novo que eles soltaram aí é uma inovação para eles, né? Sim. E tudo mais. Então, eu falo que o tempo que a gente passa na faculdade, seja arquitetura ou engenharia, nós estamos no meio a meio aqui hoje já. Meio a meio. Olha. Oi, meio a meio. Hoje eu tô em casa. Estamos 50-50 aqui, ó. 2 engenheiros, 2 arquitetos. A faculdade, seja tanto faz qual, a gente fica muito na técnica, né? Ali no... A teoria, né? Na teoria. E na arquitetura, pelo menos, eu acho, no megalomaníaco, certo? E aí você sai da faculdade e você fala, não vou fazer um prédio agora, né? Não vou fazer um estádio.
Eu já fiz o quê? Uns 10 estágios. Tipo, não foi, né? Assim, são coisas muito grandes. De vocês, talvez, assim, ponte, né? Tipo, sei lá, são coisas muito grandes. E a nossa realidade, quando a gente se forma, ela é bem menor, certo? Então, assim, para viver essa experiência de prédio, vocês precisam estar numa grande construtora. Sim. Né? Porque se também sair para uma construtora qualquer, corre o risco de você aprender coisa errada. Não vai aprender o jeito certo de fazer, exato, né? É bom começar certo, né? Ter referências, ter boas referências. Pessoas renomadas que buscam qualidade, que buscam resultado, satisfação de cliente. Então, assim, tem toda uma preocupação que bom que a gente teve essa experiência boa desde o começo, né? Eu comecei como estagiária nessa construtora. Então, assim, que bom que a gente começou certo, que teve essa oportunidade, né? É essencial para nossa carreira. Bom, Planeta, patrocina nós agora. Depois desse merchan aí. Hoje é um merchan puro, né? Tá louco, meu. Eu vou mandar esse episódio pro Sandro. É um merchan verdadeiro, né? Sim. Assim, não tá nem combinado. Então, assim, foi natural. Planeta, fica a dica, foi super natural. Planeta fez escola, né? Fez. Escola. Tem 3 aqui. Tem 3 alunos aqui. Legal. Bom demais. Lucas, fala pra mim depois da Larissa... como que você entrou no mercado predial e quais eram as suas funções de participação nesse mercado? Tá, no mercado predial eu entrei antes da Planeta ainda um pouco. Que eu trabalhei numa empresa de esquadrias de alumínio. Não sei se você conhece a TM2 Alumínio. Que eles faziam parte de residência, mas principalmente a parte de predial. E na época que eu entrei lá era foco mais ainda em prédios comerciais, então fachadas pele de vidro, de prédios comerciais, que ainda, vamos dizer quase que a última safra de prédios comerciais que teve, né? Hoje é difícil de ver, né? Sair. Difícil. Então, na época ainda tinha uma safra, inclusive os 2 comerciais que a Planeta tem até hoje, por enquanto, foi essa empresa que forneceu a parte de vidro, né? E uma história curiosa, né? Que o dono, o Marçom, ele era meu professor na faculdade. E eu sempre fui aquele aluno que nunca faltei, né? Pelo menos tentei nunca faltar. Sabe quando volta a aula e só vai você? Eu acho que foi... uma pessoa na sala, é ele. Acho que é isso que é a tal da sorte, né? Que daí eu cheguei nesse dia, aí a Silvana era a esposa dele na época, e me pegou no corredor: ô Lucas, você mesmo que eu queria conversar. Aí eu... beleza, você tá trabalhando? Eu falei, acabei de sair, eu tava trabalhando numa empresa de ajudante de marcenaria, que era na frente de casa. Falei, aí calhou, tudo é Deus, né? Aí eu falei, não, ela quer trabalhar? Eu falei, claro. Ela, Marçom quer falar com você. Daí eu conversei com o Marçom, aí ele falou que tinha uma oportunidade para trabalhar lá na empresa dele, que ele trabalhou 22 anos na multinacional japonesa, na YKK, e montou a dele depois, né? Então, teórica, era relativamente nova a empresa. E aí ele me convidou para trabalhar era projetista júnior, né? Projetista de fachada mesmo. Então, nessa época, eu aprendi muito como projetar pele de vidro. Então, por exemplo, eu recebi o projeto, no caso predial, né? Já vinha lá do Ricardo Bandeira, no caso, por exemplo, desse prédio que era projeto dele. E aí tinha a paginação. Daí o que a gente fazia? Eu ia lá no prédio, tirava as medidas de vão por vão. A gente também fazia orientação de equipe para passar a linha de referência, né? Das fachadas prumadas. Então, media o prédio de cabo a rabo. E depois aí eu passava pro computador, fazia toda a paginação. Depois eu fazia o projeto de industrial, né? Então, por exemplo, fazia a paginação de barras, quantitativo, o corte do vidro, dimensão, quantitativo de parafuso. Então, foi uma escola, assim... detalhista. E vamos dizer assim, a parte industrial do nosso ramo, né? Total. Então, foi uma escola, assim, violenta de conteúdo, porque eu aprendi muito. No detalhe, né? No detalhe. Só que era uma área industrial, como eu falei, né? E o meu sonho sempre foi... Na verdade, eu entrei na arquitetura para fazer residência, né? Meu sonho era esse. Que hoje eu tô vivendo meu sonho, vamos dizer assim, né? Mas aí, na época, daí meu irmão tava trabalhando na construtora Planeta e surgiu, daí abriu vaga lá para arquitetura, para estágio de arquitetura. Teoricamente era um passo atrás, porque lá eu era CLT, né, na empresa de... Só que o anjo no meu ouvido falava, né? Tipo, cara, você
se você ficar na indústria, você vai ficar na indústria. Porque eu conheci 2 arquitetos que trabalhavam antes de mim lá, que já vieram da YKK, né? E ficaram no ramo. Tem um arquiteto que tá até hoje no ramo. Beleza, se encontrou. Mas não era o que eu queria no residência, né? E aí surgiu a oportunidade da Planeta. Daí eu mandei o currículo lá. Outra história engraçada como entrei lá, né? Daí teve várias pessoas lá, indicaram, né? Foi lá, teve um processo seletivo. Aí o processo seletivo foi com o Zé Mauro. Nossa, aí foi um gelo, né? Cara bizarro de inteligente, né? Muito. Dá 60 na frente dele, você treme, né? Aí fiz a entrevista com ele, foi bem bacana. Tipo, ele falando, então a gente trabalha aqui com o método construtivo aqui é bloco estrutural, né? Modular, tal, não sei se você sabe. Eu tenho um conhecimento aqui porque eu trabalho no prédio, né? Inclusive tô numa obra de vocês aqui, né? Pela empresa que eu trabalho. Aí ele, então aqui é uma planta, abriu o computador assim, acha uma medida aqui que não é múltipla de 15 aqui. Você tá brincando que ele fez isso, cara. Vem a cara do Zé Mauro. Contando essa história, fiquei engraçado. Isso aí gravou em mim. Ele é neurocirurgião. Jura? E ele é sócio da construtora. Inteligentíssimo. Não, na hora você fala, que pergunta é essa, né, cara? Aí só que o bloco, ele é múltiplo, né? Uhum. Não tem. Tipo, na verdade, foi um estalo, né? Isso aí, é múltiplo, né? Não tem como não sair múltiplos, né? Então aí eu acho que o que me fez ganhar essa vaga foi por ter experiência com prédio, né? E entender de medida. E talvez alguém ficou ali procurando 2 horas a medida errada no projeto, né? Não, tem que ter alguma medida errada. Não tem. Não tem, porque é modular. Ele já falou na pergunta, na introdução. Então acho que o que me colocou foi tudo... Foi uma experiência, uma oportunidade que abriu e eu tava, né, teoricamente pronto, né? Tava lá no dia certo para receber a oportunidade de entrar na empresa de esquadria, trabalhei lá que te deu muito sangue, né? Tenho um orgulho enorme, Marson Rafael, inclusive revi eles esses dias aí. Então foi tudo um caminho que foi como água, né? Foi cursando e cheguei aqui, nesse mercado de prédio, que daí eu fiquei lá com a Simone por esse tempo todo aí e aprendi muito. E lá você tinha uma função específica no prédio? Sim, então. A gente participava de quase... Aí eu entrei como estagiário, tava na faculdade ainda, né? Então eu entrei como estagiário e aí a gente participava praticamente de todos os processos. Mas a nossa função, vamos dizer assim, é muito braçal, vocês podem dizer assim. Porque é muito técnico, né? Muito produção, tem muito desenho. E como o software, o AutoCAD é uma prancha de desenho. É linha que você tem que desenhar linha. Então era muito desenho, muita coisa que tinha que desenhar. Então, no começo, fazia as demandas. Agora tem que desenhar as fachadas. Pegava as plantas, desenhava as fachadas. Aí começou assim, né? Aí já ia pegando, depois fazer paginação. Foi aprendendo tudo. Todos os processos a gente acaba trabalhando lá. Depois que eu virei arquiteto, me formei. Continuei daí como associado, né? Da Simone. E aí só vai agregando mais responsabilidade por mérito, né? Porque você tem capacidade, tome, né? Tá dando conta, tome mais. Exato. E natural, né? Na verdade. Natural. E eu acho que hoje em dia isso acaba sendo virtude, né? Você ter vontade de aprender e não ter preguiça de trabalhar. As coisas vão acontecendo na nossa vida normal, né? Na natural. sorte. Isso é tal da sorte. 2 coisas bem legais que você falou. A primeira, quando você trabalhava lá como ajudante de marcenaria, né? E te ofereceram uma proposta, você falou, claro! Eu sinto que falta isso um pouco nos jovens de hoje, né, cara? Quando ele falou, eu falei, putz... Hoje em dia parece que você tem que implorar pro cara trabalhar com você. Eu acho que até contei isso, deve ser outro dia. No estagiário lá no escritório. Celularzão aqui, ó, o tempo inteiro.
Gente, eu não quero chegar ao ponto na 5ª série da gente tirar o telefone de vocês, saca? Deixa aqui na porta de entrada, né? Mas assim, eu passei um dia, ele tava no Twitter, no meio do trabalho. Que não é nem mais Twitter, né? Eu sei. O X. Não uso. Não uso também. Daí eu falei, fulano, me ajuda a te ajudar, lindo, pelo amor de Deus. Ele falou, tô terminando. Terminando o tweet? Tô terminando. Tô terminando a minha tweetada aqui. Gente, viu? Estamos na hora de trabalho, gente. Todo mundo tem preço por hora trabalhada, sabe? Mas o que Me poupe. Essa geração não enxerga... Fica uma dica aí pros estágios, pelo amor de Deus. Né? Não, é o que o... É uma observação. É uma observação, né? Mas é que, por exemplo, quando eu saí da empresa de esquadria para ir para Planeta, eu fui para ganhar menos. Teoricamente, eu podia ter me prendido. E outra, eu tinha uma oportunidade de crescimento. O cara era meu professor, o Rafael, a gente criou um vínculo ali, vínculo, né? De amizade, porque a gente tava junto em todos os desafios que tinha na empresa lá. Foi tipo uma dura decisão eu sair de lá, que é entendeu? Que eles são muito sérios, eu podia ter ficado lá confortável. Tanto que quando eu fui falar, Marção, vou sair, né? Daí ele falou, nossa, tal, o que a gente pode fazer tal, né? Porque né, a gente tá no meio de uma guerra, né? Tipo, de muito trabalho e tal, né? E eu era o projetista. E não era só projetista, né? Porque eu ia lá, fazia medição de obra, eu fazia o projeto, fazia o projeto para produção. Uhum. É muita coisa, né? Então eu tinha que... não é delegar, mas eu tinha que explicar para a produção como que fazia e depois eu tinha que explicar o instalador. Então eu ia na obra, subia na fachada lá e falava, meu amigo, isso aqui é para você fazer desse jeito. Então... É difícil, né? Perder um cara, colocar um outro para aprender tudo de novo de uma semana para outra. Então ele falou, né? O que a gente pode fazer? Eu falei, Marção, eu tô saindo pra ganhar menos, cara. Pelo aprendizado, por crescimento, por pensar a longo prazo, né? E às vezes as pessoas ficam com a sensação do tipo, pô, vou dar um passo para trás. Não. E aí, ó, esse passo para trás... o que ele faz lá na frente, né? Então, assim, às vezes as pessoas ficam ali fixas naquele ponto. Vou perder tempo agora, eu vou ganhar menos agora. Cara, é um passinho aqui para dar um tiro lá na frente, né? Então, assim, é essa análise do que é bom a longo prazo, pensando no eu profissional. É tudo uma questão de perspectiva, né? Você olha o copo meio cheio ou o copo meio vazio. Então, tudo tem dois lados. Então, se você tá olhando... pô, eu vou ganhar menos. Você tá olhando o copo meio vazio, mas eu tô aprendendo mais. Às vezes as pessoas criticam, né? Nossa, mas você ganha pouco e tal, né? Em algum estágio, algum determinado momento da sua carreira. Mas se você olhar pelo lado de que ao invés de você estar pagando para trabalhar, você está recebendo para aprender... e coisas que não tem dinheiro que pague. Exato. Então, que não tem conhecimento não se tira. Como a gente falou, a consultora não foi uma escola para nós. Então, você tá ganhando para aprender. Exato. Olha a mentalidade. É isso que eu pensava. Eu falei, cara, eu tô recebendo para aprender. E é temporário, é tudo temporário, né? Você não vai ficar eternamente neste cargo, neste salário. Então, tudo tem uma projeção de crescimento, né? É paciência, é resiliência, é uma série de coisas que você não pode focar só no momentâneo, né? Tudo faz parte do processo da sua carreira. Então, às vezes a gente fica meio afobado, pensando que no agora, né? O estágio em si, né? Não costuma pagar muito, mas, poxa vida, você está projetando a sua carreira a longo prazo, então faz toda a diferença ter essa visão do aprendizado, porque acho que é isso que agrega. Acho que mudar a linha de raciocínio, que é o que vocês falaram, né? Assim, não é que eu tô ganhando pouco, eu tô ganhando pra aprender. E você pode errar com o dinheiro dos outros, né? Cara, mas é um aprendizado. Estagiário pode, né? Errar. É a melhor escola, né? Assim. Porque quem é estagiário, você pode errar, você não sabe tudo. Não sabe. Mas exato. A hora é agora de errar, né? O estagiário Eu falo que até nós, a gente pode errar, tá tudo bem, né? Porque ninguém é máquina e ninguém todo mundo é humano. Todo mundo é humano. O importante é a gente saber a hora que a gente errou, né? É isso. E você, Larissa? Como começou? Bom, a minha carreira na engenharia, sou engenheira como você, né? Eu fiz, na verdade, começou lá atrás com um curso técnico de desenho de construção civil, porque eu ainda tinha curiosidade sobre qual lado da carreira seguir, arquitetura, engenharia. E aí o curso técnico nos dá um pouco mais de perspectiva prática, né, do que a gente vai seguir.
No curso técnico, eu tive a oportunidade de fazer estágio já no escritório de engenharia, onde já tive uma certa convivência com projetos prediais. Então, sobre a temática de hoje, né? Lá a gente fazia... Eu era cadista, era desenhista, né? Tinha um engenheiro que fazia o cálculo de dimensionamento de projetos de instalações. Então, instalação hidráulica, elétrica, projeto de combate a incêndio e pânico, né? Segurança contra incêndio. E algumas legalizações em geral. Ricardo, se você estiver me vendo aqui, um abraço. Lá a gente teve um contato muito direto, a gente aprendia muito. Tinha aquela coisa de sentar do lado da mesa do engenheiro e ele... Senta aqui, vou te explicar como é que eu dimensiono isso aqui, como é que eu calculo, por que eu tô colocando essa tomada aqui? Por que eu tô colocando essa prumada de hidráulica nesse lugar? Por que eu não posso passar pra lá? Então, assim, esse primeiro contato já me deu uma certa noção de que eu amo arquitetura, eu gosto também da parte, mas eu não sou tão criativa assim. E entender como tudo ali funciona, como que aquilo tá de pé, como que as disciplinas se conectam e como que tudo sai do papel tecnicamente bom, sabe? Aquela coisa do por trás de todo um design bonito, uma coisa bonita que é o que a gente vê de primeira instância. Existe uma infra para poder acontecer, né? O negócio. Né? A questão da funcionalidade me chamou muito a atenção. Então, isso foi o que me fez brilhar os olhos para engenharia. E aí, terminei o curso técnico, e aí terminou meu estágio e tudo mais. Ingressei na faculdade de engenharia, que foi o que eu percebi que era realmente o que eu gostava. E no período de estágio da faculdade, eu ingressei na Consultora Planeta, como estagiária. E por lá eu fiquei até este ano, né? 6 anos, no setor de projetos, que lá a gente cuidava da gestão dos projetos. Então, essa gestão, ela englobava compatibilizadores, né? Gerenciadores, toda a parte de desenvolvimento de projetos prediais. Então, disciplinas de projetistas e consultores que fazem o projeto se consolidar, né? Uma estrutura, instalações complementares e arquitetura. E a interferência disso com outros setores da própria construtora. Então, a funcionalidade de compatibilizar isso com planejamento da obra, orçamento da obra, a obra em si, a parte de execução. Então, sanar dúvidas e retroalimentar os projetos para que, se a gente projetou de uma maneira agora, retroalimentar provocar para que ele melhore e continue essa melhoria do projeto. Ter esse contato desde a concepção do projeto até a entrega do projeto para a obra, né, que era o nosso principal cliente. E a execução disso e o pós-obra. Então, a parte de manutenção também, né, assistência técnica, enfim, também fazia parte da gestão do projeto predial. É um pouco mais complexo do que uma residência unifamiliar. Mais, não, um pouco não. Não, um pouquinho. Porque tem suas particularidades também, a parte de residência unifamiliar, né? Tem personalizações mais diversificadas que às vezes um predial te limite um pouco mais, né? Mas é muito técnico, né? E também a responsabilidade de você garantir atendimento normativo, né? Porque a questão do predial, no multifamiliar, te obriga mais a atender mais as normas, né? Então, tem uma abrangência maior de atendimento normativo para isso. Então, a responsabilidade do gestor do projeto dentro de uma construtora, uma incorporadora, multitarefas, né? A gente tá em todos os lugares, né? Validação de protótipos em obra e tudo mais. Então, tem toda uma interface e a gente acaba aprendendo de tudo um pouco, né? Tendo contato com a obra, que é super interessante e enriquecedor pro projeto. Tendo contato com o projetista, saber o papel de cada um. E contato com o pessoal de pós-obra, né? Saber retroalimentar os nossos projetos. Acho que é o que eu amo fazer, é o que faz brilhar os olhos, assim, e tem sido muito bom. Que massa. Se tem uma coisa que dói os meus ouvidos é quando meus companheiros que constroem casa como eu falam assim pro cliente: não, a gente constrói tudo dentro da norma. Eu falo, cara, esse cara nem conhece. Não sabe nem o que qual é. Norma, cara. E fala um negócio desse. Eu trabalho muito né? Com o mundo comercial. De blindex. Acabou o argumento do cara. Eu trabalho muito com o mundo comercial corporativo, então eu acabo tendo que ler e entender muito de normas, né? E para mim a norma acaba sendo básico, né? Não tá dentro da norma.
Não pode porque não vai na norma. Você acaba ficando meio chato, né, com o negócio. Ingessa um pouco, né? Tem vigilância, dependendo... Tem vigilância, tem bombeiro, tem muita coisa, né? E aí lá dentro do escritório eu tenho uma que é responsável por isso, que ela ama de paixão norma. Eu não amo, eu decoro algumas, entendo algumas e vambora. Ela ama e lê e... então tudo passa por ela lá dentro do escritório, né, que é a Nicole. E aí, quando a gente cai num residencial, o residencial não aceita. Eu falo, olha, essa janela baixa demais, né, não entra na norma, mas eu quero. Gente, mas não dá. O negócio é arriscado. Já pensou uma criança? Eu quero. Então, assim, você não consegue, né? Você perde o papo. Assim, porque ninguém vai barrar. Não, ninguém vai barrar. Mas é aí que entra também a função do gestor do projeto, porque é gerenciamento de riscos. É você ter a função de olhar a norma, saber o que é recomendado ou é obrigatório, porque nem tudo é recomendado. Às vezes é obrigatório, às vezes é só uma recomendação. Mas é você apontar para o seu cliente que seja, né? Quem toma, o seu tomador de decisões, no seu caso do residencial unifamiliar, que é o cliente, o cara que vai comprar a casa e vai construir e tal. Mas de uma construtora, um diretor, um dono de construtora e tudo mais, é você apontar os riscos de se seguir ou não a norma, e aí a decisão cabe a ele, né? Não cabe a nós. Mas é justamente essa ideia da parte de gestão dos projetos é conceber o projeto atendendo às questões normativas, se preocupando com o usuário, né? Com a questão do conforto, de manutenção e tudo mais, mas também fazer essa gestão de riscos. Então, se eu vou seguir ou não, não cabe a mim. Você joga pro cara a responsabilidade. Mas você traz as consequências disso, Eu fiz um cliente assinar isso. Um caso específico, era segundo o pavimento, uma janela muito baixa. E não. Falei, ó, tá aqui, ó. Assina aqui, ó. É isso. Ele vai assumir esse porque risco. A RT é sua. Mas você avisou. Você tem que... Esse é o nosso papel. Não é não fazer. Mas assim, tudo bem. Você não quer fazer, mas você tem esses riscos. Você vai assumir? Vai, tá. E falando assim de diferenças, do predial, né, pro residencial, né, pro convencional, vamos falar assim, pra casa. Quais são as principais diferenças deles, tanto em processo criativo quanto em base de projeto, né, assim, todos eles? Eu costumo fazer uma analogia, né, como toda profissão tem segmentos, né? Aí eu faço analogia da medicina, porque todo mundo, pelo menos no médico, passou e sabe como é. Então, um oftalmo, ele não vai fazer ortopedia, não é? Então, na arquitetura, a mesma coisa. O cara de residência tem as suas particularidades, comercial, totalmente diferente. Predial é outra especialidade do segmento. O que diferencia, nitidamente, é o volume de normas e legislações que existem, que são as principais diretrizes que vão direcionar o negócio. Então, primeiro de tudo, tem que ter conhecimento. Lógico que ninguém sabe tudo, mas tem que estar em constante estudo. E como é um muito grande, né? É muito volumoso, muito trabalho, tem que ter equipe para cada disciplina muito bem definido, pessoas que entendem cada um do seu quadrado, para depois jogar lá para a compatibilização e chegar no determinante. Né? Você perguntou também do criativo, né? Então, o processo criativo, ele não é na arquitetura não é ciência exata, né? Existem métodos que você aprende e métodos que você desenvolve, mas pro predial, antes de mais nada, você tem que conhecer muito bem quais que são as normas, quais que são as legislações, e aí depois vem aí as de desempenho que surgiu para amarrar cada vez mais, e cada vez mais está surgindo mais normas, porque o mercado já abriu o olho, já está mais educado, né? Já tem... Você não pode... Já rolou muita bucha no mercado. Processo, né? Então, todo mundo... As construtoras estão tendo que se explorar até aquela questão da caixa econômica, né? Passou a cobrar que esteja dentro da norma, meu amigo. Você receber meu dinheiro, você tem que estar dentro da norma. A gente quer o mínimo, vai. O mínimo, exatamente. Que bom. Só que antigamente era assim, né? Tipo, ninguém tá me obrigando,
ninguém tá vou olhando. gastar com isso. Então, antigamente era mais rude, né? Uhum. Então, hoje em dia, você não tem como fugir, meu amigo. Você tem que se preparar, não vai dar pra fazer na coxa, senão você vai ser cobrado. De algum lado, você vai tomar na cabeça, né? Se não for hoje, vai ser amanhã. Até teve um case que foi da Naturgy, né? Tipo, o projeto já tava na reta final de conclusão, mudou a norma de gás. E aí, a gente vai mantendo o direito adquirido e não adequar? Ou vamos adequar com o avião decolando? Melhor Precisa adequar. Adequar. Segurança, né? Em E aí? primeiro lugar. Só que daí ainda você mais tem... isso, né? Ainda Porque mais segurança, né? Gás. Total. Só que, por exemplo, você tem um planejamento lá, 2 anos pra acabar o ciclo de projeto aí. E aí, no meio, atrasou 6 meses. Porque tem que mudar tudo. Muda tudo. Daí Nossa, que tem que loucura. tomar um cuidado de você ter que fazer os ajustes para atender essa nova norma que não estava prevista na concepção, de forma também que você não altere o produto. E aí tem um lance que corrigir, refazer, a probabilidade Retrabalho. a probabilidade de erro é muito maior Claro. do que você fazer do zero. Porque você tá, vamos inventar, né? Corrigindo daqui pra cá. Você tem que olhar pra trás também, né? Mas daí em alguma prancha faltou corrigir esse, né? Não é? É complicado, cara. É por isso que o BIM resolve a nossa vida, né? Mas assim, falando de CAD, que era um pouquinho aí atrás do que vocês usavam, cara, é uma desgraça. Você esquece uma prancha, lascou o rolê inteiro. Aí, pro arquitetônico, é muito Não, pra pior. compatibilização também, né? Sim. Gente, é pra uma todo loucura. mundo. Aí falando de software, né? Porque, por exemplo, hoje em dia os engenheiros já foram os primeiros que partiram para isso, né? Você pega lá o pessoal de estrutura, foi, acho que a primeira galera do mercado que assumiu o BIM com tranquilidade. Abraçou o BIM, né? Abraçou o BIM. Tudo bem que vamos dizer que é menos coisa para se fazer, né? Porque no arquitetônico a gente fazia também, faz a planta de layout, planta de forro. No começo a gente fazia a sugestão de frigorígenas, paginação de revestimento de bancada. Cada um é uma prancha, cada um é um projeto, cada um é um desenho. E ele precisa estar compatível com ele mesmo. Vamos mexer essa parede aqui 15 centímetros? Aí você tem que mexer na planta tipo, daí tem o térreo tipo, cobertura de planta tipo, e depois térreo tipo, cobertura de paginação. De arquitetônico, de não sei o que. De fogo. A parte civil, Gente, depois uma detalhamentos, né? Então o AutoCAD é quase que desumano. É desumano. No predial. Vamos revisar isso daqui. Você fala... acho que eu vou chorar agora. Nossa, Não, ele falou, eu já tava dormindo. Meu, pelo amor de Deus, é Nossa. uma loucura. Prefeitura, Assim, eu tô ainda no sofrimento do BIM, mas janeiro preciso dar uma mergulhada nele de cabeça. Aí, E não é porque fácil migrar de software, na verdade, você tem sair que ter de zona material de humano para começar a conversa. Sair de zona de conforto não é legal, não é fácil, não... A gente tentou agora em agosto, a gente falou, dá uma parada aqui que não vai dar em final de ano, tá todo mundo louco, e aí começa a engavetar um projeto no outro, atrapalhar a dinâmica e tal. Sim. Mas, cara, janeiro a gente não tem essa conversa mais. E acho que é importante a gente ter consciência de que o BIM... muitas vezes as pessoas têm aquela ideia de que o BIM, ele é software. O BIM não é só software. Metodologia. Né? O BIM é uma metodologia, é uma ferramenta que você precisa utilizar, né? Para melhorar o seu processo de gestão. E usar na totalidade. Pensar como ferramenta. Que não dá e pra usar não o como BIM software. Se você não desenha bem você não sabe bem como funciona o seu processo de gestão do projeto e obra, enfim, como você vai construir, como você vai fazer tudo aquilo acontecer, o BIM ele não vai resolver o seu problema. Né? Então, você tem que pensar no processo. E aí, voltando até para a questão do desafio das vertentes de construção residencial unifamiliar para o multifamiliar, né, que são os prédios, o BIM traz para a gente também essa melhoria para evitar retrabalhos, porque o multifamiliar ele tem uns desafios de você pensar no todo, né? É uma coisa grandiosa, uma construção grandiosa. Se você projeta uma coisinha a mais, você está multiplicando isso para 200 unidades, então tem um impacto muito grande. E pensar também na questão do usuário final. Porque quando você está projetando uma casa,
Você tá pensando que uma única família vai morar ali e às vezes coisas particulares você não vai sofrer, mas quando você tá projetando a parte de um prédio, você tem que providenciar que aquelas várias famílias que vão habitar ali, elas vão se cruzar no meio do caminho, né? Então você tem que pensar, por exemplo, numa rota de fuga, né? Como que, em caso de um incêndio, como que as pessoas vão sair com segurança? Como que elas... A questão estrutural desse prédio, que é muito mais perigosa, é uma gestão de risco muito maior, né? A questão de instalações, porque o volume de instalações hidráulicas, elétricas é grandioso, a compatibilidade disso, o risco disso se confrontar é muito grande. Bombeiro, então essa questão de segurança contra incêndio, ventilações, o gás que você mencionou, então assim... É muita coisa, a questão de desenvolvimento de fachada. Desenvolvimento de fachada, o gás ele vai entrar muito para um predial, porque, por exemplo, para uma casa, você tem um ponto de fogão, enfim, as ventilações, às vezes ali você consegue adequar. Um predial... se você tem um aquecedor, se você tem o volume daquele ambiente versus a carga de calorias que aquele equipamento vai te proporcionar de gás, tem uma relação para você providenciar as ventilações. Então, de repente, você tem um fogão que ele vai direcionar a sua ventilação para a fachada, você vai comprometer a fachada, né? Compromete a fachada. De você ter uma ventilação permanente, exaustão, eliminação do CO2, né? De gás, da combustão desses equipamentos. Então, tem toda uma preocupação que às vezes a gente não para pensar que é essencial. Né? Num prédio você precisa pensar, porque não é só uma única residência. Você tá... a questão da compartimentação vertical, por exemplo. A gente não pensa numa residência, mas quando são várias, se uma residência pega fogo, você tem que se preocupar com a outra. Daí tem norma, né? Daí, por exemplo, então, que altura que esse chapéuzinho aqui tá do pavimento do próximo. É uma simultaneidade de moradores ali naquele mesmo prédio, né? Então, todos estão convivendo ao mesmo tempo. E a segurança deles, de um, tem que garantir a do outro. Você não pode, por exemplo, ligar uma churrasqueira, enfim, que seja, a fumaça que vai adentrar no apartamento de cima. Então, tem toda uma preocupação de ventilações e questões que a gente não para pensar tanto. Deveria, mas nem tanto num residencial unifamiliar. O residencial não tem uma churrasqueira em cima, né? Ele tem uma. É você com você mesmo, né? Tchau, não, fui. E ainda assim a galera faz errado, né? Vai, ainda assim, volta a fumaça. É o morador com ele mesmo. Pra 4 pessoas saírem do fogo, não vai ter um vizinho que vai estar reclamando. O vizinho é do lado. E às vezes tem uma distância ali que você... Obrigatória. Você não escuta o seu vizinho. O predial, por exemplo, questões acústicas. No residencial unifamiliar, talvez você não se preocupe tanto com isso. Mas no predial, você não pode ficar batendo, pisando no seu apartamento, seu vizinho de baixo vai escutar. Ah, mas tem muito prédio que tá assim, hein? Então a norma de desempenho, ela não te dá essa questão de necessariamente do não escutar o meu vizinho. Mas o quanto? Mas o desempenho, ele tá relacionado... Tem apartamento que você escuta o cachorrinho andar, tipo a patinha do cachorro, gente. Você escuta que a pessoa está conversando, mas ela tem que ser... Você não pode identificar qual é a conversa, digamos assim. Então é uma questão de desempenho mínimo. Se você comprar até um apartamento de incentivo financeiro, né? As questões de classe econômica, né? O Minha Casa Minha Vida que a gente tem, tem um mínimo que ele tem que atender. E é dessa régua pra cima. Tá. Então, antigamente, quando a gente não tinha, por exemplo, a norma de desempenho... Nem olhava. Só vai. Faz o mínimo, uma lajezinha. Qual é o mínimo da laje? A casquinha? Vambora. Uma casquinha. E hoje você tem essa preocupação com o seu vizinho... Que assim, ele vai te escutar. E até questão de produto, mas né, ele não Larissa? vai ouvir. Você tem que ter uma privacidade. Você ouve que seu vizinho tá ali, mas você não tá escutando a conversa dele. Você tem uma preocupação de... Se você tem uma academia no prédio e a pessoa tá correndo na esteira ou tem uma música, aquele ruído de impacto que a pessoa tá pisando na esteira, ela reverbera para toda a estrutura do prédio, pode chegar até o 6º pavimento. Que loucura. Então tem toda uma questão de você acomodar isso mecanicamente na estrutura para que esse ruído não chegue na unidade. Tem toda uma preocupação em relação ao usuário, a vários usuários ao mesmo tempo, que às vezes a gente não precisa, não tem numa residência unifamiliar, né? Até você falando aí, eu me lembrei das aulas de acústica lá do mestrado. Ele pode ser audível, mas tem que ser ininteligível. Isso.
Eu tava procurando essa palavra difícil, e não encontrei. Difícil, eu até pesquisei aqui pra lembrar a palavra. Tem até uma questão de preocupação de produto, que foi uma coisa que eu participei quando tava começou essas discussões de desempenho e tal. É que, por exemplo, a gente vai lançar um produto aqui de muito alto padrão. A gente vai fazer um padrão de ruído de Minha Casa Minha Vida? Não tem condição. Não tem condição. E aí, por exemplo, quanto mais você quer melhorar sua acústica, mais você vai ter que gastar. E tipo, e é um tudo cliente mais... vezes... É um padrão de cliente 20, mais exigente vezes também, 15. né? O de alto padrão, ele vai exigir mais. Então, não é só falar assim, não, beleza, vamos resolver. Não, tem a engenharia orçamentária ainda. É isso que eu ia Tem falar. que fechar a conta, além de tudo, né? Só que Tem que daí, pensar em custo. aí tem o time de todas as coisas. Beleza, a gente faz a concepção do projeto, mas antes que lance tem que saber se a consultora vai... Dá conta do recado. Não, por exemplo, eu vou conseguir cobrar o que eu tô aplicando aqui? Ou não vai fechar a conta? Então tem todo esse time. E é aí que entra de novo, puxando a sardinha, né, pro lado do gestor, do compatibilizador do projeto, que é o gestor do projeto, ele tem exatamente essa missão, né, essa função, essa missão de conectar todos os players desse projeto. Então, a pessoa que tá concebendo o conceito desse projeto, que é o arquiteto, as outras disciplinas complementares, estrutura, instalações, a construtora ou como que eu posso dizer? O investidor disso. Incorporadora. Então, assim, é ser funcional, E fechar ser a conta. acessível, trazer conforto para o usuário. Dar lucro. Ter manutenibilidade, né? Trazer possibilidade de manutenção, que você pensa nisso. O arquiteto, quando ele vai conceber, ele pensa no todo, né? Não é só estética. E aí também na questão do custo, porque se o custo não fecha, muitas coisas que às vezes você estava pensando num projeto mirabolante, uma laje em balanço isso não fecha a conta. Então, daí eu vou lá, faço uma pele de vidro maravilhosa no lazer lá, na fachada da entrada. E aí não é previsto em custo. E aí, beleza, lança o produto, tem os folders, tá todo lá o material de venda, o cliente já comprou. E aí, na hora de entregar, não tá a pele de vidro que tá lá nos materiais de venda. Então, é outro cuidado que a construtora tem que ter muito grande. Você quer fazer um projeto arrojado? Certifique-se de você vai conseguir executá-lo conforme foi projetado. Porque tem uma preocupação muito grande do decorado tá exatamente fiel ao que tá. Por exemplo, se alguma coisa acontecer no meio do processo de compatibilização grave, digamos, cara, tem que mexer nessa parede. Eles têm um cuidado até de mexer no decorado. Medida, cara. Porque tem cliente que quando compra apartamento vai passar treino no decorado, velho. Tem fotografa, né? Então, a preocupação... E aí que é o que a gente mais sofre, né? Como arquiteto, porque a gente participa do início ao fim. A gente é a única disciplina que participa de todas as... A compatibilização nem se fala, né? Mas a arquitetura participa do desejo até a entrega final. Porque, por exemplo, o ar-condicionado entra em determinado momento. A estrutura entra no começo também, mas vai até um certo ponto. Chega uma hora que já tá resolvida, né? Bombeiro também. Entra lá, fez o estudo, seguiu, atendeu, próximo. E a gente participa de todo o processo, do início ao fim. Então, essa dificuldade de fazer a concepção dentro do budget... E também de forma que atenda o nicho do público, né? Que não é nem o público-alvo, né? Mas é o como dele consumidor hoje daquele público, né? Que também antes fazia sempre tudo os pavimentos do mesmo tamanho, né? O pé direito do lazer era da mesma altura do apartamento. Hoje em dia não dá pra imaginar fazer desse jeito. Não, porque daí o público já tá evoluído, já tá evoluído. O público não ele antes dele comprar o apartamento, ele visita muito. Hoje em dia o cara toma mais cuidado para comprar, né? Então o produto ele tem que ser muito, muito bem pensado para atender o público, mas o projeto a partir do momento que lançou, meu amigo, já era, a gente vai ter que rebolar para fazer ele acontecer. Se na hora da engenharia lá deu um pepininho, meu amigo, vai ter que achar alternativa para não modificar o produto.
Pra ser fiel às imagens, né? Viu? Vocês estão assustando a galera que quer entrar no mercado predial aí. Já desistiram. Mas calma, tem solução, né? Tem solução que é um processo de compate, que eu vou perguntar pra Larissa. E, obviamente, eu já vou pedir pra galera, quem não deixou like, tem que deixar like. Tem que Se inscrever, assistir o vídeo inteiro, né? Tem tudo isso, tem não é? tudo isso. Manda pro seu amigo, pra sogra, pro sogro, né? Fala. E acho importante a gente usar também os comentários de vídeo pra gente conseguir ter essa interação, né? Isso. Acho que é um ponto Isso. importante aí, da gente conseguir ter esse bate-papo e tudo mais. Olha que oportunidade, né? Eles mesmos podem responder. Com certeza, vocês. com certeza. Porque no dia que a gente tiver lá com 50 milhões de inscritos, aí pode ser que... Não rola a resposta. Exato, então aproveita. E não vai dar tempo, não é por mal. Exato, exato. Aproveita. Que daí vai ser um chat GPT que vai te responder. Que vai demorar um pouquinho. Automação do WhatsApp, né? Bom, o nosso podcast aqui em oferecimento a M2, mármores e granitos, a Lux Decor, cortinas e tapetes, a Nacional Rainha das Pedras, pedras decorativas, a Desparquet, esquadrias e revestimentos em madeira e a S Vidros para vidros. Olha que diferente, né? Legal. Larissa, fala pra gente que vocês apresentaram até agora que o mercado técnico predial, ele é muito maior do que o mercado técnico de casa, né? Ele requer muito mais atenção, interferências de disciplinas, cuidados, etc. E, pô, uma alteração, como o Lucas falou, numa paredinha tem que mudar tudo e tomar cuidado até com o decorado. Como vocês fazem para que essas interações entre as disciplinas fluam com mais eficiência? Certo, boa pergunta. A função desse gestor do projeto, desse compatibilizador, coordenador, enfim, é justamente essa, é conseguir a simultaneidade, a interdisciplinaridade ali desse projeto funcionar e fazer fluir bem. A comunicação, ela é essencial, porque se houver um ruído ali na comunicação, se eu entendi que essa janela é aqui e o meu colega do lado entendeu que não... O projeto não flui, o projeto não acontece, né? A inteligência do projeto, ela tá justamente nessa gestão. E aí também entra numa questão estratégica que é o prazo desse desenvolvimento de projeto, que é essencial para que a obra comece no prazo correto e termine no prazo correto. Então, esse gerenciador, ele vai participar montando um cronograma, uma plataforma de comunicação é muito útil também para fazer essa intercomunicação das equipes, ter plataformas, ter meios, mecanismos oficiais de cadastro desses projetos, eu acho que é essencial, porque, por exemplo, você imagina que o meu arquiteto tá lá, fez a arquitetura dele e me mandou por e-mail. Revisão 0. O projetista de estrutura vai usar a revisão 0 dele para conceber a estrutura. Aí vem elétrica, vem hidráulica e utiliza uma revisão. Ele foi lá e revisou, colocou revisão 1, mandou para mim por e-mail e eu não mandei para os demais. Eles já estão trabalhando numa revisão errada. E aí já estão usando base errada. Era assim. E aí, gente, é difícil, época, né? É humanamente impossível fazer essa gestão. Né? Então, assim, dá pra ficar louco. Exato. Tá. Pra que a gente vai se preocupar com isso? Existem mecanismos de melhorar, né? Sem contar que tem 9 empreendimentos, 10 empreendimentos sendo feitos ao mesmo tempo, né? Exato, exato. O projeto rolando, compatibilizando. Em fases distintas, até 30, né? Então, tem lançamento, tem aquele que tá em fase de desenvolvimento, tem aquele que tá em detalhamento, que tá já em obra, e assim... É uma coisa de louco, mas... Gente, é legal isso aí. É super legal. Eu incentivo vocês, que eu adoro. Eu não pirei, eu não tô louca, tá tudo bem. Meu olho tá piscando. É muito bom, tá? Não, é que o volume é grande. É grande, mas grande, gente. É uma adrenalina legal, gente. Eu falo que é uma casa, normalmente, vezes 4, que é um andar, vezes, sei lá. Gente, vezes é muita 27, gente, né? Seja. Pelo amor. Então, assim... A missão... Mas o tipo é o mais fácil. A missão do coordenador... Fazer vaga, né? O mapa de garagem. Mapa de garagens, né? Aí fala assim, então, vamos mexer nesse pilar aqui? Pegou vaga, e aí? Meu Depósitos, Deus. né? Eu acho que o mais difícil é resolver vaga. Porque, por exemplo, eles criaram o produto lá que é 2 vagas por apartamento, você não pode perder nada. E você tá dentro de um buraco, que você não tem pra onde crescer, e tem os pilares das torres. E tem prédio que você entra, assim, você fala... Ninguém olhou a garagem, não tem?
Puta, mas ninguém olhou. Essa garagem é o cão, assim, pra você manobrar, pra você estacionar, né? E era um cuidado muito grande. Ficou, assim, ó, ninguém olhou e botou as vagas depois. Aqui, Precisa ter uma preocupação não só do tamanho da vaga, né? Mas da gestão disso. Então, como que o cara vai fazer a baliza, a manobra e tudo mais? Então, tem uma preocupação, é grandiosa essa preocupação. E aí, essa questão, voltando na sua pergunta, sobre essa comunicação das equipes, ela é fundamental, porque se a comunicação não flui, né, entre projetistas, entre empresa, entre o orçamento, a produtividade dessa obra, porque a gente tem que pensar num todo, né, que numa sequência executiva, se a gente às vezes está fornecendo um projeto tardio, a obra pode postergar e tudo mais, tem a questão do prazo, a comunicação e a interdisciplinaridade. Mas, na comunicação, eu acho que, claro, a gente tem ferramentas oficiais, tem e-mail, tem a plataforma de gestão de documentos, que eu acho que isso ajuda muito, principalmente num volume muito grande de projetos e disciplinas. Mas eu acho que conversar com as pessoas ainda é essencial. Eu acho que nesse mundo onde a tecnologia está bombando, as pessoas não têm muito mais esse contato uma com a outra, a gente precisa retomar isso e ligar para uma pessoa. Às vezes, tem um cronograma lá. Amanhã a sua entrega, daqui uma semana é a entrega da estrutura, depois na sequência outras disciplinas. E aí às vezes o cara, sei lá, tá preocupado com outros projetos dele, não sabe esqueceu que a entrega dele estava programada para essa data. Conversa com ele, você precisa de mais algum projeto, mais alguma informação para poder conceber o seu e fazer fluir o meu cronograma, tudo aquilo que eu estava pensando, para não atrasar, para conceber adequadamente, porque assim, muitas vezes a gente pensa na gestão do projeto também como entregáveis. Então vamos lá, o arquiteto ele precisa entregar o projeto de civil, a alvenaria, a parte de paredes e tudo mais, detalhamentos, revestimentos e tudo mais, e aí hidráulica vai colocar o posicionamento dos ralos. Ele precisa do layout de arquitetura, mas ele também precisa do detalhamento de revestimentos. Porque a paginação do revestimento vai dizer aonde eu posso ou não colocar o ralo. Porque se você coloca, por exemplo, um ralo no meio de uma peça de um piso, não dá caída. Como é que na obra alguém vai recortar isso e executar? Muito, né? Aí fica aquele recorte diamantado que não agrada tanto a estética, né? Queima o filme da construtora por causa de uma paginação mal feita. Toda uma preocupação refinada disso. Então, mapear quem entra primeiro, quem vem depois, o que ele precisa de informação para entregar aquele pacotinho de documentos, o que é essencial, o que não é, e traçar estratégias para otimizar tempo. Porque às vezes, por exemplo, tem uma disciplina que depende só de um arquivo da arquitetura ou de outra disciplina. Não precisa entregar tudo. Então, você não precisa onerar todo o prazo de gestão do projeto para poder conceber a sua entrega naquele momento. Mas isso é suficiente também para que, sei lá, alguém de orçamento consiga ter mais ou menos um cheiro do que vai custar pro investidor. Então, assim, mas deixa tem todo pôr mais uma pergunta no meio da pergunta. Claro. Qual é o mecanismo que vocês usam pra não ficar isso? Fulano tá com a revisão 1, fulano tá com a revisão 2 e fulano tá com a revisão 3. Tem o software. Tem uma plataforma de gestão de documentos. Posso falar? Pode. Autodoc. Já quero anotar aqui, só um minuto. Autodoc. Só um minutinho que eu vou anotar. Como que era? Como que era lá, por exemplo? No começo, o Google era dessa época. A gente tinha um servidor. E aí... Todo mundo acessava ele. Era o Google Drive. Igual em casa, a gente faz com casa, né? Google Drive, Eu tinha a pasta de arquitetura e eu trabalhava no meu projeto. Daqui a pouco o engenheiro lá queria ver, entrava na minha pasta lá. Modificava. Ficava olhando. Aí às vezes salva sem querer, imagina. Tá bom. Pode acontecer, né? E quais são os principais erros? Aí agora esse Autodoc, ele é como se fosse a sua pasta na nuvem. Só que, por exemplo, eu só cadastro lá quando... virou revisão. Oficial. Essa tá valendo. Você não consegue modificar o que tá cadastrado, né? Só aquela tá valendo. O cara nunca vai vir pegar no que eu tô trabalhando atualmente. Beleza. Então, se alguma coisa... E aí o software, essa plataforma, ele fala, fulano baixou o arquivo tal dia. Em tal data, tal. Ele é meio dedo duro também. E aí até pra... Notifica todo mundo que mudou. Ele notifica quem cadastrou, quando cadastrou. Quem baixou, então você fica com risco quase zero disso acontecer. Bem melhor, entendi. E até pra construtora... O principal é pra obra isso também, Exato. Você usa a gente não usa projeto ferramentas errado. Oficiais, É sempre a última versão. Ele supera, ele automaticamente exclui
a antiga. Não tem revisão obsoleta, ele joga pra uma lixeira depois obsoleta. eu volto, assisto para anotar o nome do... Sim, e aí pra obra eu acho que também uma ferramenta que é importante, porque assim, a gente padroniza nessa gestão de documentos, a nomenclatura desses documentos para que a plataforma, ela já, você subir uma revisão daquele arquivo com o mesmo nome, ele já joga a revisão anterior para um obsoleto e fica com a versão atual ali. Você não fica com duplicidade de revisão na mesma pasta. E muita gente usa isso também como um código de referência de contrato. Por exemplo, você vai contratar esquadrias. E aí ele usou como base de referência para orçar para você o projeto número tal, tal, tal. Código tal. E ele vai vincular isso no contrato. Se houver revisão do projeto, ele vai cobrar um aditivo. Ele pode cobrar um aditivo porque o seu projeto mudou. Às vezes é uma coisa insignificante, fica isso num quadro de revisões, mas às vezes é uma mudança significativa. Você trocou número de esquadrias, tamanho delas. Então é uma segurança também nessa gestão dos documentos, vincular isso numa contratação. Legal. E só um complemento... É que, por exemplo, eu só subo revisão quando vira fase. Porque, por exemplo, eu coloquei a revisão lá. Revisão 1 tal, agora é o EP. Aí o cara da hidráulica começou a trabalhar nele. Aí no meio do processo do cara eu vou lá e reviso de novo. Quebra as pernas da outra disciplina. Então eu não posso ficar mudando enquanto não vira de fase. Porque tem que dar produção para todo mundo. É uma entrega final. A menos que... Realmente, precisa mudar alguma coisa, mudou o produto. Lógico, e aí rola uma comunicação, né? Tete a tete ali com o pessoal, né? Eu acho que o falar é essencial nessa comunicação, né? Às vezes a gente fica, ele sabe, ele tem o cronograma lá, ele sabe que ele tem que fazer. Cada um com seus problemas. Cada um com seus problemas. Mas, pô, não custa você ligar, olha, hoje você tem um cadastro, nessa semana você tem, tá tudo bem? Você precisa de alguma informação? Faz fluir melhor. Você aprende, você sabe, às vezes o cara da fundação, eu não fiz o meu projeto de fundações adequadamente, às vezes eu superdimensiono porque faltou uma informação de sondagem ou, sei lá, um plano altimétrico que não pegou direito o meu terreno, e aí ele superdimensiona uma contenção. É dispor dessas ferramentas, desses documentos para ele trabalhar. Me ajuda a lembrar rapidinho aí. Quantas disciplinas vocês trabalhavam com o projeto? Gente, mas ele vai ficar até amanhã falando. Não, só Meu vai. Deus. Arquitetura, vai, rápido. Arquitetura, estrutura, instalações hidráulicas, instalações elétricas, climatização. Bombeiro, né? Que é incêndio. Fachada. Projeto de fachada. Vedações. Instalações hidráulicas eu já falei. Gás, falei. Gás não. Gás. Norma de desempenho é uma consultoria importante. Que mais? Tem impermeabilização também. Fundação, né? Fundação tá fora de estrutura, né? Contenções. Projeto de impermeabilização. Nossa, ímper. A de esquadria. Interiores, paisagismo, porque aí nem sempre entra em arquitetura. Eu quero ver o negócio por ver mesmo. Que mais? Ai, gente, de boa, pouca coisa. Tem especificidades também, por exemplo, se você tem, sei lá, um espelho d'água, um negócio, piscinas. E dentro da arquitetura tem um monte de projeto ainda. Se vai ter calha, captação, também deve ter alguma outra, ou não entra no... Entra no escopo de hidráulica, porque a hidráulica, ela se subdivide entre hidráulica e sanitária, né? Então, esgoto, pluvial, água fria, potável, água quente... Aí, tipo... talvez tenha mais, assim, sim, é que foi de bate-pronto. É que foi de cabeça, gente, não dá. Minha memória não é das melhores, na idade mas chega. Olha, quanta coisa que você tem que colocar em alinhamento. E aí, por exemplo, tudo envolve arquitetura. Tudo envolve arquitetura. Por isso que a gente tem que ter... Por isso que a gente toma mais café, você entendeu? A gente tava falando disso no começo. Já aconteceu aí que as histórias, né? Já aconteceu de tá correndo para fazer aprovação de prefeitura, tipo, dia 23 para 24 de dezembro. Fiquei eu e o Ricardo lá, o arquiteto, até meia-noite mexendo no projeto, porque tinha que plotar para semana do Natal, entre Natal e Ano Novo, para protocolar na prefeitura. A ceia do Natal... a gente comendo, eu e ele lá comendo pizza, porque é time, né, cara? Então, e outra coisa também, né, que acho que é interessante falar, que tudo é time, né? Porque, por exemplo, como é um processo que ele leva 2 anos, né, por exemplo, 6 para de lançamento. Escolher o produto. Tem o terreno. Você tem 6 para lançar, porque você também tem que pegar o time do mercado. Porque, por exemplo, deu um time... Se você não lançar na hora que aquele produto faz sentido pro mercado, você perde venda,
né? E às vezes já aconteceu de mudar o produto porque perdeu o time, né? Ou, na verdade, a gente correu para que não perdesse. Na verdade, esse de perder o produto foi o concorrente. É outra história. Viu? Mas, só para concluir, a gente tinha que desenvolver o projeto e aprovar na prefeitura em tempo recorde. E aí também tem que envolver a disciplina para a estrutura validar para ver se o produto vai funcionar, daí fazer material de venda, fazer material aí a gente tem que fazer o projeto do decorado, tem que desenvolver o decorado. Que tem que ser fiel à execução, né? Então não dá para você, do nada, colocar um shaft no meio de um apartamento se aquilo não estava na sua imagem de venda. Esse período que é insano. Porque você tem que fazer um processo maluco para em 6 meses você ter estourando champanhe do coquetel de lançamento. Nossa. E quais são os principais erros ou gaps ou problemas que podem acontecer na compatibilização? Peraí. Antes de vocês responderem. Vamos deixar um recado pra galera? Que já tá acabando, né? Tá acabando já? Tá acabando. Já deu Verdade. 1 hora de papo. Já deu 1 hora de papo. Então, antes de você deixar o seu recado, que é super legal para os arquitetos, né? Tanto para aqueles que estão começando, quanto aqueles que querem evoluir na sua profissão, né? Querem ganhar dinheiro com o diploma. Porque tem isso, né? Pô, a gente quer ganhar dinheiro com o diploma. Tem muita né? gente dentro da área da arquitetura que acaba abandonando a arquitetura porque não sabe fazer o jogo acontecer ali, né? Então, a gente escuta muito, né? Que a arquitetura não dá dinheiro, que não dá pra viver disso. Então, é uma dificuldade grande, assim. Eu não sinto isso tanto dentro da engenharia, mas dentro do universo da arquitetura, que a gente fica ali 5 anos falando de criatividade e tudo mais, a gente sai ali na hora que a gente se forma sem saber fazer o jogo acontecer mesmo. E aí, o que você tem de solução para isso? Temos imersão lá dentro do escritório, a gente já fez o ano passado e vamos fazer de novo. Então a imersão são 2 dias mergulhando, olhando para dentro de você e dentro da empresa, como que funciona, o que a gente faz nesse jogo todo para fazer isso fluir, né? O escritório acontecer, a gente não ter grandes sustos aí, né? A gente não sabe fazer a gestão do escritório acontecer. Então a imersão é para isso, é pra gente falar de escritório de arquitetura. Legal. E vai acontecer? 20 e 21, do final de semana. A gente tentou pôr no meio da semana, a galera sofre um pouco em sair do escritório. O escritório não roda se não estiver lá dentro, então a gente pôs a data de final de semana pra evitar uma desculpinha, né? E pra pessoa aprender a ter tempo durante a semana. Exatamente, é isso que a gente começou falando, né? Essa semana eu estive pouco dentro do escritório, mas todo mundo sabe o seu quadrado, todo mundo sabe o que tem que fazer, quais são as importâncias da semana, o que tem que ser feito primeiro, qual é a sequência. Todo mundo sabe o desenho muito redondo de como funciona o escritório, eu estando ou não dentro do escritório, que é o ponto mais importante. Tem que funcionar, né? Legal. Tem que funcionar, tem que ter o tempo, eu tenho que... 1000 coisas, né, assim. Às vezes o Bento fica doente, eu não quero trabalhar, eu quero ficar com ele, as coisas precisam fluir, né? E eu fui lá para provar do Galpão na Prática, que é um pedacinho da imersão, e é super legal, gente. A gente tá fazendo uma vez no mês o Galpão na Prática, e cada mês é um tema diferente. Gratuito. For free, meu. Exato. É muito legal. É muito bom, tanto para aprender com a Júlia, né, que já evoluiu muito na carreira, quanto para criar network, né? O network é a base de tudo, né, hoje, assim, você chega nos lugares que você quer, nas pessoas que você quer, através de um bom network, né? Então, é um pouco disso, é a gente falar de vivência, falar de prática, fazer um network, tomar um café. Muito legal. Certo? Bom, agora você pode deixar a sua última pergunta e eu vou deixar aqui os últimos patrocinadores, que é Móveis e Decoração Living Concept, by Liliana, Automação Residencial com a Foneplan, Móveis Planejados a Romanza e Iluminação e Projetos de Iluminação com a Luxi. Boa. Legal. Bora, diretão? Os principais erros ou dificuldades aí na hora de fazer essa compatibilização acontecer. Bom, eu acho que a gente... essa interdisciplinaridade, olha que palavra difícil. De poucos projetos que você acabou de citar. De pouquíssimos projetos. Fazer isso tudo acontecer é difícil, é um desafio, mas quando dá tudo certo é muito prazeroso. Então, gente, sério, é muito legal. É o que eu falo, arquitetura, né? Ou viver essa parte da produção do prédio, né? Da construção, independente se é da arquitetura ou na parte da construção, é legado.
Que você vai passar na rua, lá pra sempre vai estar aquilo ali. Pensar na funcionalidade. Então, assim, a questão da funcionalidade, acho que é a palavra que resume tudo isso, né? Fazer tudo dar certo, ser confortável, ser manutenível. Acho que é essa palavra. Isso. E aí, existem, nesse decorrer dos processos, vários erros que a gente encontra, porque é exatamente essa a nossa função. Encontrar problemas, antecipar as soluções. Sem um bom projeto, o cara que está na obra, ele vai sofrer com isso. Então, a gente antecipa soluções no projeto para que o engenheiro de obra se preocupe com outras coisas, outras estratégias de produção, prazo e qualidade da obra dele. Então, desses problemas que a gente encontra no desenvolvimento do projeto, eu acho que o que mais pega, assim, eu acho que, não sei de quantidade, mas como que eu posso dizer? Gravidade da situação, eu acho que é interferências entre instalações e estrutura. Tudo que interfere estrutura é uma particularidade muito difícil. Tá. Quando a gente trata de prediais, principalmente, a maioria, dependendo da construção, mas a maioria a gente está falando de alvenaria estrutural, que não aceita muito desaforo. A gente sabe que você não pode simplesmente derrubar uma parede ou furar, porque ela tem o desempenho estrutural dela, ela é parte da estrutura. Então, você tem que pensar muito bem onde você está furando, onde você está passando seus ramais de instalações, onde você está passando a frigorígena do seu ar-condicionado, a hidráulica, as tomadas. Não dá para resolver depois, Não dá para resolver depois, tem que ser tudo muito antes. Elétrica, o eletroduto tem que passar por dentro do bloco, porque a alvenaria estrutural você não pode... Obra. Não. No residencial, por exemplo, normalmente você usa alvenaria de vedação. Dificilmente você vai usar a alvenaria estrutural, né? E aí você pode simplesmente rasgar a parede e passar o eletroduto ali. Eu quero uma tomada aqui agora. Tudo bem. Fazer um reforço é fácil. Exato. Na alvenaria estrutural, não. Você tem que pensar antes aonde você vai querer os seus pontos de tomada, instalações, no layout da arquitetura. Então, essa interferência entre instalações e estrutura, eu acho que é o maior desafio que a gente encontra nos projetos. Markup, que a gente chama, né? O markup de furações. Mas isso também acontece na estrutura convencional. Então, vigas que eu não posso furar. Principalmente na transição, Principalmente na transição, que a gente... O que é a transição, né? Pra quem, às vezes, está estudando aí e não pegou isso. A transição a gente chama, por exemplo, quando a gente tem alvenaria estrutural numa torre, os pavimentos tipo de repetição dos apartamentos, normalmente são em alvenaria estrutural, e aí quando a gente vai passar da alvenaria estrutural para a estrutura convencional, que é normalmente num térreo, numa área comum, né, área de lazer, normalmente em concreto armado. E essa viga, essa estrutura, esses pilares que recebem toda a carga da torre, é a estrutura de transição. Às vezes a gente chama de pilotis, né? Enfim, essas vigas, essa estrutura, ela é muito robusta, né? Porque ela tá recebendo toda a carga do prédio. Não dá pra falar, vamos dar rasgadinha aqui. Não dá, vou passar um não dá. Aqui. Não aceita faltou nenhum desaforo. Tá. Então e toda a carga de prumadas que você tá recebendo de todos os apartamentos... Tá batendo ali. Tá batendo ali porque ela precisa sair dali e ir pra rua, né? Então, essa interferência, ela precisa ser muito bem pensada no projeto. Aí pode acontecer, por exemplo, a plomada tá descendo, daí entra a transição, uma viga ali, bem na plomada. A gente pensa até no pé direito, no piso a piso, no começo do projeto, para ele ser concebido corretamente, para que a gente tenha altura de viga, altura de instalações que caiba num entreforro. O que é o entreforro? É a distância do forro até a base da laje. Então, assim, a tubulação passar por esse espaço, né, e sair da torre, desse miolo que é extremamente robusto de estrutura, sem precisar furar a minha viga. Então, assim, esse piso a piso, esse pé direito aí que a gente está pensando na concepção do projeto, tem que também ser pensado justamente para não ter essas intercorrências. Então, assim, tem diversas incompatibilidades que a gente encontra no desenvolvimento do projeto, que graças a Deus a gente consegue resolver antes de começar a obra, mas eu acho que o gargalo, assim, é a intersecção entre instalações e estrutura. E aí fazer isso ficar num design legal para o arquiteto não xingar a gente, né? Não pode interferir no produto. Não pode interferir no produto. Que é o que impressiona o cliente, né? E aí, por exemplo, aí beleza, a gente tá resolvendo do tipo. Aí chega lá e tem o lazer, né? No térreo. E aí, por exemplo... Que é o nobre, né? Pra você colocar um ar-condicionado no salão de festas, tem todo o vigamento passando lá. E aí tem esse problema do entreforro. Como que você vai passar o dreno? Como que você vai passar a frigorígena? Para onde que você vai jogar essa máquina? Então tem o projeto dos tipos, mas daí depois tem o projeto do lazer, que o lazer hoje em dia é um clube. Então é outro problema também. Quando você vai colocar uma piscina muito grande, tem a junta de dilatação
daquela laje gigantesca. Os acessos, né? E aí, para fazer a junta de dilatação, você vai ter 2 pilares para apoiar essa separação de lajes, que aí vai cair em cima de uma vaga de garagem lá no subsolo. E todas essas estratégias que a gente traça para poder fazer um projeto bem consolidado, entregar o nosso caderninho para a pessoa começar a obra dela, é essencial. Às vezes as pessoas não veem a importância de um projeto bem concebido. Falar, eu não vou gastar com projeto, vou fazer minha obra aqui. Besteira, né? Besteira. Gastar com projeto. Mas, poxa vida, boba. você evita uma despesa indevida, né? Você tá pensando numa inteligência 500, ali, né? Então, assim, é como se fosse, sei lá, você vai comprar um móvel, né? Comprou um móvel. Se você não tiver um manual de instruções, você tem várias pecinhas ali que se encaixam, vários parafusos. Pode dar certo? Pode. Mas qual a probabilidade disso acontecer? Pode virar um trambolho ali, né? Então, assim, o prédio, vamos fazer essa analogia de que ele é o móvel que você comprou. E o projeto é o manual de instruções para você construir e encaixar aquelas peças, todas as disciplinas, então, hidráulica, elétrica, tudo funciona bem, tudo flui em conjunto. Então, se você não tem o como fazer ali, você vai ter que pensar isso, queimar seus neurônios na obra, naquele sol. A gente tá num calor, né? 40 graus, deserto. Tem que pensar, né, em tudo isso, enquanto você tá executando, em prazo, em qualidade de execução. Não dá, e aí, não dá. Então, pessoal, você aí que tá construindo, pensa no projeto. O custo do projeto é muito baixo, insignificante em relação ao custo da obra como um todo. Então, é muito importante a gente pensar nisso e na importância que tem, né, a relevância que tem um bom projeto bem solucionado. Até porque a compatibilização, ela não tá falando só de intercorrências físicas, a gente tá pensando na solução, na inteligência do projeto, né? Se aquilo é funcional, se aquilo funciona bem, se aquilo atinge uma expectativa do cliente. Então, é mais do que um conflito espacial ali, né? Então... a última pergunta para vocês agora, tá? Com dor no coração, mas a última pergunta. Bom, a gente faz isso para todos que vêm aqui. Nós só convidamos aqui nessa série pessoas que a gente entende que tem muita relevância na profissão, né? E que para nós são pessoas de sucesso, tá? Lucas, fala pra gente qual que é o fator do teu sucesso e a Larissa também. Sucesso, acho que é algo que a pessoa atribui a gente, né? Porque parece que é o fim de alguma uma conquista, né? Uhum. E como eu falo, que na arquitetura é legado, né? Então, não é nem sucesso, é como eu cheguei até aqui, né? O ponto atual, hoje, eu atribuo a vontade de aprender, né? E de trabalhar com o que eu escolhi como profissão, né? Quem é arquiteto sabe, né? No meio dessa jornada da vontade de desistir de tanto trabalho que tem, né? Mas isso sempre foi apenas um sopro nos momentos de dificuldade. Então, eu atribuo também a resiliência. Isso não serve só para minha carreira, mas serve para qualquer um, né? Porque, como vocês puderam ver, é um conteúdo muito denso, né? E, às vezes, o dia a dia você tem que estar preparado, né? Você não pode tomar providências sem ter comunicação. Você tem que ter uma boa comunicação com quem está envolvido com você, saber trabalhar em equipe, isso não só para o predial, né? Mas porque a gente não faz nada sozinho, o projeto ele não levanta sozinho, até se for mandar numa impressora 3D, alguém tem que programar. Uhum. Então, a gente tem que saber trabalhar em equipe, tem que tratar todo mundo bem, né? Ter humildade para perguntar sempre, porque não tem como você decorar tudo, você não tem como saber tudo, então você tem que ter muita humildade e resolver, se não for algo que você já vivenciou, se for alguma coisa nova, não queira ser o salvador da pátria, né? Tenha sempre uma boa equipe, esteja ao lado de boas pessoas, né? E aí as coisas vão acontecendo naturalmente. E o importante não é o agora, né? É o depois que a gente morrer, o que ficou, né? É o legado. Legal. Boa. Larissa. Bom, acho que para qualquer carreira também, acho que muito do que o Lucas disse eu vou acabar repetindo, porque eu concordo com tudo que você comentou. Eu acho que é essencial ser uma pessoa perseverante, se dedicar, ter humildade de perguntar, porque eu acho que assim, ninguém é tão inteligente nesse mundo que saiba de tudo e não tenha nada para aprender.
E ninguém também é tão ignorante a ponto que não tenha nada para ensinar. É uma troca. Todo mundo aqui tá trocando informação. É ser muito perseverante, é ser engajado, é ter curiosidade. Acho que a curiosidade, né? Aquele bichinho curioso que fica aqui dentro da gente, é a gente colocar ele pra fora e não ter vergonha de perguntar. Não existe pergunta burra, né? Todo mundo aqui tem uma dúvida e todas as dúvidas são importantes. É a gente perguntar, é conversar com todo mundo, é ser resiliente, a vida tem várias adversidades e a gente não pode desistir apesar delas. A gente tem que perseverar mesmo. Se é uma coisa que a gente sonha, se a gente gosta, tem que ir longe mesmo. E se não gostou, paciência, ficou a experiência, a gente vai encontrar uma outra coisa que a gente goste na carreira. Eu acho que é isso, né? A gente não pode ter vergonha. Eu não fui a pessoa mais inteligente da minha turma. Não era a pessoa mais com as melhores notas. Mas eu acho que uma coisa que é muito importante... Eu me considerei uma pessoa muito esforçada. Então, assim, se eu quero alguma coisa, eu sou teimosa. A gente estuda, faz 3 vezes a mesma coisa, até eu aprender. Enquanto eu não aprender, eu não me dou por satisfeita. Então, eu acho que isso é muito importante pra quem tá começando, porque às vezes a pessoa fala assim, eu não sou capaz, eu não sou inteligente. Mas o mais inteligente da sala vai longe, eu não. E não é bem assim, sabe? Se a gente realmente quer, eu sei, tem um fator importante que é a oportunidade. Que bom que a gente conseguiu boas oportunidades nessa vida, mas a gente também faz a nossa oportunidade. Se a gente se mostra bem interessado, a oportunidade vem e a gente abraça ela e tudo dá certo. Pessoas que sabem trabalhar bem, conseguem tirar de letra no mercado e bem em qualquer profissão, e que conversem bem com as outras pessoas, né? Se a gente tem um bom relacionamento, trabalha bem em equipe, exatamente o que você falou, né, Lucas? Eu acho que não tem como dar errado. Então, se esforcem, estudem. Acho que estudar é essencial. Conhecimento nunca é demais, né? Ninguém tira da gente. Semanal tem uma novidade, né? Sempre tem algo novo pra gente aprender e a gente sempre vai em busca. Então, acho que é ter isso, é ter essa coragem de perguntar mesmo. E, não entendi, curioso. Como é que você fez isso aqui? Por que você fez isso? Por que você não fez de outro jeito? Aí a pessoa, te explica. Ou também, não, nossa, interessante essa sua sugestão. Então, todo mundo se ensina, todo mundo se aprende. Inconformado. Sempre isso. Foi feito assim, mas por quê? Síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim? Não. Tudo pode ser melhorado. Legal. É isso. E aí, Júlia, quer deixar um último recado? Acho que o recado é voltar a assistir todos, aprender tudo, porque é isso, a gente tem que aprender a cada dia melhorar, né? Pra gente poder crescer. Deixar o like. Tem aí 10 já, aí pra galera assistir, deixa o like, comenta, manda pra tia, pros amigos, tudo mais, não é? É isso aí. Participa, galera, né? A galera que acompanhou até aqui, cheguei no final, né? Parabéns, você ganhou conhecimento, né? No mínimo escutou boas histórias, né? Exato. Não, aprendeu muito, tem bagagem. Bom, como a Júlia falou, tem muito mais conteúdo lá no canal do Professor das Obras. Eu não falo só para arquitetos, tem conteúdos para engenheiros, construtores, enfim, toda a cadeia interessada em construção civil. Exato. Exatamente. E a gente está nas principais plataformas de áudio e também em vídeo. Estamos também nas redes sociais. Sigam lá o Professor das Obras, curtem, comentem, compartilhem, tudo que a gente coloca lá. Isso aí. É isso. Galera, obrigado pela participação de vocês. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Passou tanta gente aqui que é modelo, assim, pra nós, né? Que Sim. Eu me considero novo, né? Referências, Desculpa aí quem passou. Mas eu acho que eu tenho muito que aprender com essa turma. É um orgulho estar nessa cadeira aqui, onde grandes nomes... E a Júlia é um deles também. Que é isso, hein, Júlia? Sucesso. Fazer um corte e colocar no seu Instagram lá. Fixo ainda. Se a gente tá aqui é porque a gente, né, tem uma contribuição, né? Mínima que seja. E a gente, às vezes, fica, né, o dia a dia pra gente é tão convencional, pra outras pessoas não é, né? Isso que é muito legal, poder estar trocando, né? Compartilhando isso. Às vezes a gente pensa, o que eu faço é tão simples, né? Mas que bom que isso é uma oportunidade de também repassar para as pessoas que às vezes possam se interessar, às vezes não conhecem a nossa função, né? Fala, é uma boa oportunidade para minha carreira, que bom que a gente tem essa oportunidade. Que honra estar aqui, obrigada por tudo isso e é obrigada isso. Obrigada a vocês. É isso, então ficamos por aqui. Um grande abraço e tchau!